Bom dia, meus amigos. Olá, sou eu, professor Gessé Cortes. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Estamos aqui para mais uma aula, mais um momento juntos, tá bom? Dando continuidade à apostila, tá? Se você quiser abrir a sua apostila, já pode deixar aberta. Na última atividade que eu postei, na última aula, né? A atividade encontra-se na página 127, tá? Foi assim que nós encerramos a aula passada. Eu dei uma pequena introdução sobre... Semana passada dei uma pequena introdução sobre o humanismo. E aí nós já fizemos, né, a primeira parte, que foi a primeira parte literária, né? É quando o humanismo ele se desvincula, né? É o período em que a literatura se desvincula da música, né? Então, durante todo o trovadorismo, nós temos a ocorrência das cantigas, também a ocorrência das novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria são muito antigas, tá? Então, elas também ocorrem durante o trovadorismo. Contudo, a maior incidência no trovadorismo são as cantigas. Por quê? Porque por causa dessa necessidade do registro, né? Porque como elas eram cantigas, o registro era oral, então elas se tornam mais comum, muito mais comum o registro delas durante o trovadorismo. Por isso que a gente diz que durante o trovadorismo nós temos na poesia as cantigas e na prosa as novelas de cavalaria, tá? Mas é no humanismo que as novelas de cavalaria criam forma, né? E aí nós vimos na aula passada, vimos a historiografia, que é a hora que a prosa, né, realmente ganha espaço na literatura, com o registro histórico dos reis de Portugal e do povo português, e também as novelas de cavalaria. As novelas de cavalaria criam formas, é o registro da prosa durante o humanismo, tá? Hoje nós vamos ver um importante personagem desse humanismo, Gil Vicente, e vamos ver aí o surgimento do teatro português, né? Não que não existissem peças de teatro. Então a manifestação do teatro, né, ela data desde os gregos. Então o teatro tinha um apelo, mas um apelo religioso, tal. Então, e também não era algo onde se registrava o elemento com volume. Não, era alguma coisa improvisada, tal. Então não que não existisse o teatro, mas ele se consolida em Gil Vicente, né? Então hoje nós vamos fazer essa primeira parte. Eu vou tentar agora, nesse quarto tempo, fazer uma parte mais breve, até onde eu conseguir, tá bom? E a gente dá continuidade, por isso que eu chamei de parte 1, tá bom? Então, antes de começarmos com o Gil Vicente, vamos para a atividade que eu postei, né? Atividade que vocês fizeram em sala no 8º tempo da quinta-feira passada. A atividade da página, página 127 e 128, mas a atividade está na página 128, tá bom? Ele vem com a seguinte pergunta. Nota que é um depoimento, né, a gente pode chamar de cartunista, né? Esse cartunista, ele faz uma adaptação do Alto da Barca do Inferno. Vamos conversar bastante sobre ela hoje. O Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Aí, na entrevista, o camarada pergunta assim para ele, né? Em entrevista à Livraria da Folha, o artista Laudo Ferreira fala de sua nova obra, a adaptação da peça, né, O Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente, para os quadrinhos. Qual a opinião do quadrinista em relação ao trabalho da adaptação das obras literárias? Bom, uma resposta que você encontraria no texto, né, que está na página 127 e 128, seria mais ou menos assim. O autor afirma na entrevista que manter o texto em sua forma original, isso é, português medieval, aproxima o leitor da poética do texto de Gil Vicente. Nós vamos ver isso daí, que por mais que seja um teatro poético, tá? É um teatro que ele era feito com rimas, tá? Eu vou mostrar no decorrer da aula, tá bom? Bom, aí ele ainda diz, né, que o autor comenta que teve cuidado ao trabalhar com muitas palavras que estão diferentes hoje no português contemporâneo. Então seriam duas observações que ele fez, seriam duas respostas
aceitáveis, tá? Para essa questão. Se você quiser, aí você dá um pause aí no vídeo para você anotar certinho e preencher a sua apostila como se deve, tá bom? Bom, aí ele faz uma segunda pergunta. Para você, as adaptações das obras literárias deveriam manter ou simplificar a linguagem e o estilo da obra original? Na sua opinião, o que seria mais convidativo para o leitor? Bem, aí uma opinião pessoal, né? Mas é muito importante que para que você dê opinião, você tenha contato com a obra. Então vamos lá então? Vamos lá então. Então vamos imediatamente para o Gil Vicente. Bom, sempre lembrando, tá? 2 palavrinhas que você não pode esquecer do humanismo. Primeira palavrinha, é um período de transição. Esse período de transição marca o declínio do feudalismo, né? Mais necessariamente na Península Ibérica, né? Dos fueros, né? Que é essa relação do senhor feudal com o seu condado, né? Então existia muito o nome de condado, né? O próprio Reino de Portugal nasce de um condado, não um condado portucalense. Então era muito comum o condado, e o condado era administrado, era de propriedade, né, de alguém que a terra era cedida pelo rei. E esse conde, né, esse responsável pelo condado, ele tinha as pessoas que trabalhavam na terra, lavravam a terra. Esse modo de vida está em transição, ele está em decadência. Por quê? Por causa do surgimento do cunhar de moedas, né? Na Espanha se cunhou muitas moedas, esqueci agora o nome da cidade, né? Onde as moedas eram cunhadas. Se não me engano, acho que era Toledo. Então, e aí também uma tendência, né? Tanto de Portugal quanto Espanha, de tentar buscar uma rota marítima, né? Haja vista que como eles estavam lá no final da Península Ibérica, para eles fazerem a rota via terra para as especiarias no Oriente, para eles era muito mais distante, né? Então uma esperança de abrir uma rota ultramarítima, isso faz o quê? Isso faz com que o comércio se desenvolva, né? Isso faz com que, né, esse indivíduo que trabalha, que planta no feudo, ele busque, né, um modo de vida diferente. Não pode esquecer da primeira aula um mote de Protágoras, né, o grego Protágoras, que viveu, né, claro, né, cara, muitos anos antes disso, mas é um mote humanista, né? Por que a gente chama humanista? Porque justamente o homem como agente da sua história. Lembra, o homem é a medida de todas as coisas. Quem falou isso foi Protágoras, né? Pois bem, por isso que nós temos um período de transição. Então a gente tem a decadência desse feudalismo e o surgimento desse elemento que ninguém pensou, ninguém concatenou, que nós vamos confeccionar, chamar de capitalismo, né? Então daí esse camarada que trabalhava no feudo, ele leva esse seu excedente para a feira. Normalmente a feira ficava próximo de uma igreja, de uma catedral, por isso a importância da igreja, né? Nessa Idade Média, nesse final da Idade Média, porque em torno da igreja, na maioria das vezes, iam surgindo os burgos. O que eram os burgos? Eram cidades que iam surgindo. Era uma vila, depois da vila surgem as cidades, né? Os burgos, que vai ter esse elemento embrionário que nós vamos ver, que vai ser um elemento agente transformador da história, que nós vamos configurar, chamá-lo de burguês. Fechou? Então é o surgimento do burguês, tá? Então tá bom então. Então, outra palavra que você não pode esquecer. Então, o sentimento humanista é um sentimento antropocêntrico. Então, é o homem como centro de tudo. Durante o trovadorismo e o feudalismo, durante a Idade Média, era o teocentrismo. Deus era o centro de tudo. Agora, nós temos uma mudança, né? Por isso é um período de transição. Isso quer dizer que o homem vai negar a religião? Não necessariamente. Mas o homem vai ter um apelo científico dentro da religião. É um momento em que, inclusive, vão surgir muitos padres filósofos, né? Padres que vão raciocinar a fé, vão fazer da fé um elemento da razão, vão fazer com que a fé e a razão andem juntos.
Isso é um tema para a próxima aula, quando eu digo próxima aula, aula da semana que vem, chamado de hagiografia, que vão ser as histórias de santos, os santos da Igreja Católica, né? Os santos da Igreja, porque até então a gente ainda não tem essa divisão de católico e protestante, não, a gente está falando ainda, né, do início, né, de 1500, tá? Isso vai acontecer no final de 1400, né? Mas ainda a gente está falando ainda de uma fé cristã, tá? Mas fica isso para a semana que vem, tá bom? As histórias de santos, onde nós vamos ver os santos intelectuais da igreja. Então, é um período em que o homem é o protagonista da história, o antropocentrismo. E nesse meio, seria já tardio humanismo, tá? O humanismo já entrando dentro da Renascença, mas com grandes elementos humanistas, esse personagem chamado Gil Vicente. Só para curiosidade, nós temos o registro de vários Gils Vicentes, tá bom? Há quem diga que são os mesmos, tá? Ou melhor, que esses Gils Vicentes, eles são a mesma pessoa. Outros dizem que não, tá? Vamos lá, me acompanha aqui, rapidinho. No início do século XVI, quer dizer, na virada do 1500, né? A referência ao Gil Vicente na corte participando de torneios poéticos. O que são torneios poéticos? A poesia era utilizada com entretenimento, inclusive na corte, para entreter, né, o rei de Portugal, a rainha, né? Então nós temos torneios poéticos, quer dizer, os poetas iam lá para entreter, né, o rei, a rainha, né, como grande mostra, né, desse elemento tardio que foi o trovadorismo, né, uma poesia para entreter, uma poesia amorosa, uma poesia satírica para entreter. Então tinham os torneios poéticos na corte. Assim surge Gil Vicente. Eu já vou entrar no mérito da questão, tá? Em documentos da época aparece também outro Gil Vicente, um ourives. O que é um ourives? Um camarada que trabalha com ouro. Lembra que eu falei para vocês? Então cunha-se, né, muitas moedas, peças de ouro. A quem é atribuída a custódia de Belém, 1506, recipiente para exposição de hóstias, feita com mais de 500 peças de ouro. Olha só, esse tal Gil Vicente, tá? Ainda mais um Gil Vicente que a gente tem registro na história, que foi mestre da balança da Casa da Moeda. Alguns autores defendem, sem provas, que os três seriam a mesma pessoa, embora a identificação do dramaturgo, quer dizer, o camarada que a gente vai entrar no meio da questão agora, com ourives seja mais viável, dada a abundância de termos técnicos da ourivesaria nos seus autos. Seu nome apareceu pela primeira vez em 1502, quando encenou a peça O Alto da Visitação, também chamado de Monólogo do Vaqueiro, em homenagem ao nascimento do príncipe Dom João, futuro João III. O que acontece? Rei de Portugal e a rainha, né, claro, né, tiveram um filho. E aí, cara, para homenagear o filho, né, entra Gil Vicente um dia na corte, né, nesses torneios poéticos, porque ainda tinha muita execução de música e a poesia já ganhava também outras nuances, tá? A poesia, que nós vamos chamá-la de poesia palaciana, poesia do palácio, ela desvincula-se completamente da música, né? E aí nós vamos ter uma poesia estritamente recitada. Isso é motivo para as próximas aulas. Eu vou falar com bastante calma da poesia palaciana. Só que diz a história, por que diz a história? Porque em 1400, 1500, a gente não tem tantos registros assim de Gil Vicente, tá? Tá aqui, ó, na página 129, você pode me acompanhar quando a apostila fala do Gil Vicente, tá? E diz a história que o Gil Vicente, né, quis fazer algo inovador, algo criativo. O que ele monta? Ele monta uma peça de teatro e vai apresentar para a rainha e para o rei. A rainha e o rei acham aquilo lá muito curioso que ele fez. Cara, o que o cara fez foi muito curioso. Porque nós vamos ver, o Gil Vicente é atribuído a ele 2 formatos de peças teatrais, tá? Eu vou entrar no mérito da questão. E esses formatos, eles são altamente alegóricos. Então o rei, a rainha sobretudo, achou muito curioso e o convidou a fazer, ela patrocinou Gil Vicente, falou assim, não, agora
você vai viver para isso, você vai bolar algumas peças tal, e vai apresentar para nós aí, porque eu achei seu trabalho muito curioso. Então, Gil Vicente foi um dramaturgo, né? Poeta, né? Poeta português, criador de vários autos, considerado um dos maiores representantes do teatro popular em Portugal. Por que teatro popular? Porque agora o teatro ele vai cuidar tanto de assuntos religiosos como também assuntos mundanos, assuntos corriqueiros, entendeu? Por isso que diz que Gil Vicente é considerado o pai do teatro português. Dizem que ele nasceu em Guimarães, no ano de 1465, e faleceu em Évora, no ano de 1536. São atribuídos ao dramaturgo lusitano mais de 40 peças de teatro, tá? Algumas em espanhol e muitas em português. Isso aí é muito comum perguntar em vestibular, tá? Então, devido ainda às estreitas relações ainda, né, em Portugal e Espanha, ele também escreveu algumas peças em espanhol, ele não escreveu só em português, tá? Escreveu muito em espanhol também, onde criticava impiedosamente toda a sociedade do seu tempo. Ele era um homem além do seu tempo. O valor do teatro vicentino encontra-se na sátira, muitas vezes agressiva, um humor muito ácido, contrabalançada pelo pensamento oriundo da religiosidade cristã predominante na época, tá? Então ainda a gente tem, sobretudo falando em Portugal e Espanha, né, países extremamente cristãos, tá? Sua obra é rica pela universalidade dos temas e pelo lirismo poético que soube colocar na arte, em plena atmosfera renascentista. Então nós temos aí um momento de transição, mas ele faz as suas peças em rima, e sempre lembrando, tá? Se você ficar com qualquer dúvida, volta no vídeo, nossas primeiras aulas que eu digo as aulas que eu ministrei, tá? Não foi o pessoal do SAS, onde eu explico a respeito, né, da escansão, a metrificação. Aí lembra o que são redondilhas maiores e redondilhas menores. As redondilhas são são os formatos de peça, né? Ou melhor, são os formatos de poesia da Idade Média. Eles são feitos em 5 sílabas métricas ou em 7 sílabas métricas, tá? São chamadas de redondilha. Redondilha menor, 5 sílabas métricas, redondilha maior, 7 sílabas métricas. Por que é importante lembrar isso daí? Porque durante a Renascença, isso vai mudar. Isso vai ser chamado de estilo velho, estilo medieval, e vai surgir o doce estilo novo, ou dulce estilo nuevo, tá? Que será o verso inaugurado por Petrarca, o verso de 10 sílabas métricas, tá bom? Mas sempre é bom lembrar, Gil Vicente escrevia suas peças rimadas, tá bom? E como eram essas peças, né? Como é que era esse teatro, né, Gil Vicentino? Esse teatro, ele é chamado de criador do teatro português. Tem a sua primeira peça nessa peça que ele fez para a rainha, para o rei, chamado Alto da Visitação, também chamado de Alto do Vaqueiro. Há muita sátira do comportamento de todas as camadas sociais, da nobreza, do clero e do povo. E aí eu tenho as duas peças, ou melhor, os dois formatos criados pelo Gil Vicente. Um deles é a farsa. O que é a farsa? É um teatro alegórico, de temática mundana e muito importante. Ele possui um mote. O que é um mote? É uma frase. Então eu tiro uma frase. O que seria um mote hoje? O mote hoje seria: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí ele faz um teatro a respeito disso, né? Por exemplo, o que seria um mote hoje? Deixa eu pensar no mote. Nós estamos preocupados com a vida, vale mais, né? Não é esse a desculpa de nós estarmos em confinamento, né, social? A vida vale mais do que o material, né? Essa desculpa. Então, aí alguém faz uma peça sobre isso. Vamos fazer uma peça sobre a vida vale mais do que o material, entende? E aí é uma peça que fala sobre o dia a dia das pessoas, etc, etc. Nós vamos analisar algumas farsas daqui a pouquinho. E é atribuído ao Gil Vicente a criação do
alto. O que é o alto? O alto, ele vem da palavra latina, né? Alto quer dizer ação, tá? Então, é uma ação, quer dizer, um teatro, é algo movimentado, algo que tem movimentação. E é um teatro também alegórico, estritamente religioso. O que é um teatro alegórico? Alegórico é tanto a farsa quanto o alto. Então, essa é a grande marca do Gil Vicente, tá? Funciona mais ou menos assim. Eu tenho os meus personagens, esses personagens, é claro, têm nomes, mas mais do que isso, eles representam camadas da sociedade. Essa é a alegoria. E aí, o que acontece? Quando o nosso quadrinista, né, da página 127, ele adapta a obra dele para os quadrinhos, ele adapta essa obra alegórica. E aí ele faz as adaptações dentro daquilo que é a temática do Gil Vicente, tá? Eu vou pedir agora para que você abra a apostila na página 132, lá vai ter uma atividade agora para ser feita, tá? Essa atividade é muito importante. Você vai ter que ter um determinado contato com a obra, tá bom? Então, eu já vou te adiantar. São vários personagens da obra. E aí, esses personagens, eles são evocados. Dá uma lida na adaptação, que é feita da página 132, e tenta fazer exercício 1, exercício 2, tá? Tenta fazer agora você. Dá uma lida, tenta fazer o exercício, tá? Eu volto no 8º tempo para corrigir esse exercício e mostrar essa temática do alto da barca do inferno. E eu vou me dedicar apenas a falar dos altos e da farsa e das farsas de Gil Vicente. Tudo bem? Tenta fazer. Eu estou falando da página 132. Essa daqui, ó. Eu deixei o livro digital aberto aqui, tá? Então, essa daqui, ó. Então, ele vai falar um pouquinho sobre a adaptação da obra e vai ter 2 questões. Então você faça a leitura, tá bom? E daqui a pouquinho eu retorno para fazer a correção dessa parte, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô de volta então, tá? Com o Gil Vicente, a segunda parte do Gil Vicente, tá bom?